Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. O ano novo começou e eu estou aqui de volta ao canal Nova Vida e que saudade de vocês! Passei uns dias de férias e estamos de volta. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho de um cientista e pesquisador fora da curva. Você conhece Piaget? Você sabe que ele tem pesquisas em epistemologia e epigenética? Então vamos lá! O que existe em comum entre Piaget e os caracóis aquáticos? Acharam estranho esse tema? Mas vocês vão ver que existe uma relação entre Piaget e os caracóis aquáticos. Saibam que caracóis aquáticos ou caramujos lacustres foram estudados por Piaget. Piaget tem um longo trabalho sobre o desenvolvimento da inteligência da criança e que foi realizado durante mais de 50 anos. Em seus estudos, Piaget mostrou a importância do ambiente no desenvolvimento infantil desde o momento do seu nascimento até a fase da adolescência, né? Para Piaget, a qualidade dessa aprendizagem nessas fases infanto-juvenis tem uma influência fundamental na forma de socialização e de novos aprendizados durante a vida adulta. A interação entre o indivíduo e o ambiente onde ele está inserido é determinante para o seu pleno desenvolvimento. A sua ação no meio irá lapidar suas habilidades físicas e mentais, que o capacitará a agir com maior margem de sucesso. Porém, esse agir tem restrições, uma vez que o ambiente impõe limitações e barreiras, e é na sua capacidade de assimilação e acomodação que o agente irá garantir a sua adaptação satisfatória ao meio ambiente, sem a qual ele pereceria. Mas o que esse estudo sobre caramujos aquáticos tem a ver com o desenvolvimento infantil? E é bom lembrar que Piaget, embora seja um pesquisador muito caro aos pedagogos, acima de tudo, ele foi um biólogo, filósofo e epistemólogo que fundou a psicologia genética e a epistemologia genética. E para quem desconhece a epistemologia é um ramo da filosofia que estuda como o ser humano e a ciência adquirem e justificam o conhecimento. É a teoria do conhecimento. A epistemologia genética, além de se ater às explicações filosóficas que englobam argumentos válidos, ela ultrapassa com pesquisas na biologia, na genética e avança até a epigenética. Ou seja, para além das formalizações explicativas, ela se utiliza das comprovações observáveis nas interações entre o agente e o ambiente. São pesquisas. E a psicologia genética, por sua vez, adentra na discussão entre a interação mente e corpo, para o qual são inseparáveis, porém não coexistem a priori. Elas se atualizam também nas interações do sujeito com o mundo ao seu entorno. Piaget, embora aceite corpo-mente enquanto uma unidade indivisível, ele não reduz a mente ao aspecto estritamente material e mecânico, pois se assim o fosse, nossas ações no mundo estariam predeterminadas. Contudo, segundo Piaget, não atuamos em um ambiente estático de ação e reação como em um jogo de bilhar. Ao contrário, o meio é vivo, dinâmico e se impõe, portanto, não se trata somente de ações, mas interações, na medida em que há uma via de mão dupla entre agente e ambiente. É com o mundo ao nosso entorno que desenvolvemos mais ou menos habilidades diante de um gradiente de possibilidades que podem ser atualizadas ou não. É nesse ponto que os estudos de Piaget sobre o comportamento dos caramujos aquáticos são úteis para o entendimento da adaptação do sujeito ao meio ambiente. Então, vamos agora entender como se deu essa pesquisa. Como falei, Piaget tinha a biologia como formação de base. E desde cedo ele havia se interessado em observar a natureza e ainda menino ele fez uma coleção catalogada de conchas. Piaget, estudando a relação entre o comportamento dos seres vivos e o habitat, e já tendo adentrado na pesquisa sobre desenvolvimento da inteligência humana,
desde o nascimento. Então, ele queria agora explicar, medir o quanto esse ambiente pode intervir no processo decisório do comportamento e o quanto o indivíduo herda de seus ancestrais. Ou seja, ele queria entender se um comportamento pode ser herdado ou se ele é simplesmente adquirido pela experiência e influência do meio. A questão para a epigenética é que a existência de um campo morfogenético atua para além do ambiente imediato no qual o indivíduo está inserido. Esse campo possui um aspecto informacional, cujo meio é o próprio DNA, podendo se atualizar ou não no processo da interação entre agente e ambiente, utilizando de feedbacks, tanto positivos quanto negativos. Nesse sentido, essa genética herdada pode ser atualizada ou não, dependendo da exigência que o ambiente impõe sobre um indivíduo. Embora essa hereditariedade não se configure a priori no organismo, mas somente pela relação com o meio, ela subsiste latente. O Piaget confirmou sua tese. Havia 2 lagos na França próximos a Piaget. Um deles era bem tranquilo, com águas paradas e plácidas, e o outro era mais movimentado, tinha águas mais agitadas por maior exposição a ventos. Assim, Piaget pesquisou uma espécie de molusco que havia nos 2 lagos, os caramujos aquáticos. Apesar de serem da mesma espécie, esses caracóis tinham certa diferença anatômica. Os caramujos do lago Calmo eram mais esticados, lisos, cuja concha era mais afilada e acompanhava o comprimento mais alongado do corpo. Já os caracóis do lago de águas mais agitadas eram mais atarracados, mais gordinhos, suas conchas eram mais abauladas e arredondadas para acomodar o corpo mais curto e mais rechonchudo do molusco. Mas por que havia essa diferença anatômica se os moluscos eram da mesma espécie e só viviam em lagos diferentes? Justamente por estarem em ambientes com propriedades adversas, eles se desenvolveram da forma mais adequada a cada ambiente. Os caramujos possuem um pseudopé na parte inferior do corpo, responsável pelos movimentos de andar, escavar e de se fixar, seja para se alimentar, se proteger e etc. Não são vistos facilmente, mas faz parte da musculatura que ajuda o animal a se mover. Assim, os caracóis que nasceram no lago de águas turbulentas, desde o início do seu nascimento, precisaram se utilizar constantemente de seus pseudopés para se agarrarem com mais firmeza, seja em objetos ou no solo, para não serem levados à revelia pela correnteza. E essa tensão muscular causada pelo estresse constante os fizeram se tornar mais robustos e enrijecidos à medida que eles foram crescendo e se desenvolvendo. Já os caracóis de águas mais calmas, por não terem essa pressão do ambiente sobre si, não precisavam se agarrar fortemente para não serem levados pela correnteza. Assim, cresceram e se desenvolveram mais tranquilamente, sem o mesmo estresse ao qual os outros, do outro lago, foram submetidos e, portanto, se desenvolveram mais relaxados, dando uma aparência mais esguia. Até aí, o que se explicava era a assimilação, a acomodação e a adaptação, ou seja, como o ambiente interfere na formação do indivíduo. Mas Piaget queria saber se essa qualidade adquirida pela interação com um ambiente mais exigente poderia ser passada adiante geneticamente aos seus descendentes, mesmo quando o ambiente não exigisse tanto. Assim, uma leva de moluscos rechonchudos foi levada ao lago tranquilo, cujas águas calmas não exigiriam corpos mais rígidos. Primeiramente, durante um período, esses moluscos transferidos se reproduziram entre si, gerando indivíduos com o mesmo fenótipo dos pais, rechonchudos. Quanto aos moluscos lisos, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não foram levados ao lago agitado, pois não sobreviveriam até a época da reprodução, afinal, eles não eram adaptados com as condições físicas necessárias para sobreviverem a um ambiente mais inóspito.
Era esperado que o chacoalhar das ondas agitadas, mesmo que não trincassem suas conchas, fariam romper seus órgãos internos, uma vez que eles não tinham a robustez suficiente para se agarrarem com seus pseudo-pés. E realmente Piaget comprovou que as qualidades dos moluscos melhor adaptados para um ambiente estressante, com um corpo mais rechonchudo, atarracado e rígido, foi herdado pelos seus descendentes durante umas 3 ou 4 gerações no Lago Calmo e Tranquilo, que não exigia essa qualidade. Contudo, ele não pôde comprovar se iriam mais à frente, haja vista o lago ter sido aterrado. Então, as próximas gerações ele não teve como comprovar. Assim, não teve como comprovar por quantas gerações mais essas informações genéticas seria levada adiante, uma vez que o ambiente do Lago Calmo não exigia essa adaptação, ou seja, uma capacidade orgânica mais hábil para suportar muito mais estresse do que o ambiente oferecia. E nem foi possível comprovar se essa espécie melhor adaptada se destacaria em maior quantidade em relação aos lisos e mais tranquilos, né? Chegando a extinguir esse fenótipo menos adaptado. Piaget também manteve uma experiência em ambiente controlado em um aquário, no entanto, não obteve resultados na mesma importância para essa pesquisa como foi com o ambiente natural. E o que tudo isso serve no esclarecimento do desenvolvimento humano, principalmente do desenvolvimento da inteligência, né? Desde criança, desde bebê. Ora, temos que pensar qual era a ideia de Piaget quando fez essa experiência. É fato, ele sempre afirmava que o desenvolvimento da inteligência e, portanto, da consciência também se dava na interação entre o sujeito e o seu entorno, o seu ambiente. Mas muitos dirão, ele se referia às crianças humanas. Mas não, gente, embora o desenvolvimento da inteligência humana fosse o centro de suas pesquisas, seus estudos também dizia muito a respeito da vida, não somente humana, pois como biólogo ele entendia que os seres vivos têm uma inteligência e a natureza, por sua vez, tem uma consciência própria. Portanto, as coisas no mundo não acontecem por mero acaso. Ao contrário, os seres vivos nascem, crescem, se atualizam, se desenvolvem, se adaptam e se reproduzem numa dinâmica de troca com o meio e por uma lógica própria e natural que a lógica humana só é capaz de perceber após um longo período de observação e estudo. Contudo, nós, seres humanos, somos parte da natureza e, como parte da natureza, temos padrões de comportamento semelhantes aos animais, embora não percebamos isso. Claro que não vamos agir como os animais, embora nós humanos nem podemos falar que agir como animal seja um rebaixamento, pois somos tão racionais, mas cometemos atrocidades, não é mesmo? Que os animais não cometem. Mas isso é assunto para um outro momento. Vamos deixar de lado. E voltando ao assunto, tomemos o exemplo dos caracóis mais atarracados e rijos, que ao se reproduzirem passaram essa informação pelo DNA para as gerações posteriores, que nasceram com o mesmo fenótipo de seus antecessores, mesmo que o Lago Calmo e Tranquilo não exigisse essa atualização. Em termos da lógica natural, isso teria acontecido por quê? Ora, se existe uma inteligência, uma consciência na natureza, ela vai se precaver. Se houve uma necessidade antes, pode haver uma necessidade depois, um dia, quem sabe? Então, essa consciência da natureza entende que é preciso indivíduos preparados para enfrentar as dificuldades mais desafiadoras, ainda que demore muito para isso acontecer, ou que nunca mais aconteça. Sendo assim, essa informação é preservada e passada adiante pelas células reprodutivas. Se for preciso, essas qualidades estarão presentes para serem usadas, caso contrário, ficarão inativas até um dia desaparecerem. Como é o caso do nosso apêndice. Ele não é mais necessário, mas ainda existe em nossa espécie.
Mas e quando levamos esse exemplo ao nível apenas do comportamento humano, sem considerarmos o lado físico da questão? Pegando ainda como exemplo a experiência com os primeiros caracóis. O que os tornou rígidos e atarracados foi o estresse causado pelo meio ambiente hostil e difícil, certo? E isso os tornou mais contraídos, menos tranquilos diante dos desafios da sua existência, certo? Portanto, fazendo uma analogia com a nossa espécie humana, podemos dizer que muitos comportamentos humanos que estão na nossa memória ancestral foram herdados desde os homens das cavernas. Por exemplo, medo do escuro, reações hostis quando somos frustrados, raiva, ódio, inseguranças, ações dúbias por nos sentirmos ameaçados, ou seja, esse tipo de comportamento já não deveria fazer mais sentido, mas a realidade é que ainda faz sentido e persiste até os dias de hoje. Somos reativos instintivamente. Se pegarmos a explicação da epigenética sobre os campos morfogenéticos, extrapolam tempo e espaço, cujas ações atuam sobre o meio ambiente durante anos, décadas, séculos, milênios, perpetuando uma informação que não está sendo atualizada diante da realidade. Então, podemos dizer que muitos comportamentos humanos, dada as devidas proporções, já deveriam ter sido extintos, como a violência, por exemplo. Faz sentido pensarmos que só estamos reproduzindo um comportamento que não deveria ter mais utilidade? No entanto, essa informação ocorre ao nível da espécie humana como um todo, porém existem aquelas memórias que ficam gravadas no DNA de algumas famílias e de tempos em tempos ela é atualizada em alguns de seus membros. Nesse ponto entra a constelação familiar, as terapias voltadas para o desvelamento das árvores genealógicas e entre outras. Portanto, não se trata exclusivamente de pseudociência quando ela tem um aporte no campo de pesquisas sérias, quando ultrapassa a especulação apenas. Mas, então, isso significa que se na sua família acontece casos de alcoolismo, provavelmente houve ancestrais que tinham vício de bebida e essa informação ficou na memória do DNA herdada por essa pessoa. Da mesma forma, se houve doenças cardíacas no passado, elas podem acontecer em gerações futuras, mas isso se chamaria apenas de hereditariedade. Porém, como se explica casos de repetições somente ao nível do comportamento, né? Que não tem hereditariedade, supõe-se, né? Mulheres que têm maridos abusivos ou que foram traídas ou foram abandonadas pelos maridos têm ancestrais que viveram essa mesma história. Ou ainda, pessoas que hoje não se realizam profissionalmente, que não se inserem devidamente no mercado de trabalho, por mais que se esforcem, também tiveram antepassados que não tiveram sucesso profissional. Outro exemplo, mães de família que sempre tiveram que trabalhar duro em casa, cuidando de seus familiares, filhos, mas nunca puderam ter liberdade financeira nem independência emocional, e essa é uma história recorrente na família a perder de vista. Pessoas que estudam muito, mas nunca se veem completas naquilo que fazem, se sentem um peixe fora d'água, e foi assim com um tio, um bisavô, com alguns membros da família que ela nem conheceu. E os exemplos não param. O mais importante é pensar que esse tipo de comportamento está inserido na memória celular de uma pessoa e que foi uma informação passada por meio do DNA da família, mas que pode ser modificado ou, de uma certa forma com ações contrárias. Mas não é fácil mudar, pois é uma memória que está no DNA da família, por isso a pessoa que sofre as consequências dessa memória recebe uma pressão muito grande para que tudo permaneça como está. Mudanças são difíceis, né? Mas a consciência é importante. E isso tudo seria apenas mera coincidência? Mas essas coincidências estão sendo muito repetitivas. E o que repete demais não são coincidências. São, portanto, padrões que podem ser identificados, analisados e modificados, enquanto que coincidências você não pode prever, já que são meramente obras do acaso.
Então, gente, vocês entenderam que a constelação familiar, as terapias que utilizam os padrões detectados nas árvores genealógicas têm embasamento em estudos científicos? Mas isso não dá direito a essas terapias breves se utilizarem de um conhecimento para justificarem o injustificável. Aí trata-se de uma apropriação indevida de um conhecimento para exercer um poder de dominação sobre alguém que já está fragilizado. É nesse nível científico que eu acredito que essas terapias deveriam ser aplicadas e não de outra forma distorcida ao bel prazer de quem não faz nem ideia do que está falando e está a desserviço da verdade, da ampliação do conhecimento e da expansão da consciência. E se é isso que você está fazendo, saiba que a lei do karma não falha. Repense. Gente, esse assunto é imenso, mas se você gostou, dê aí a sua opinião a respeito, dê o seu feedback. Assim farei mais temas como esse. Então, minha gente, feliz 2025. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça o like, participe e divulgue o nosso trabalho para outros que, como você, querem expandir a mente e ultrapassar as ideias limitantes. Beijos, partiu nave e até a próxima.